E aí galera, beleza? Professor Igor falando, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para iniciar mais uma aula de matemática, onde hoje o nosso conteúdo, o nosso objeto do conhecimento vai ser volume de sólidos geométricos, beleza? Mas professor, o que é volume? Só quem tem volume são os sólidos ou as figuras planas também têm volume, professor? Pessoal, quando se fala em volume, apenas quem o possui são os sólidos geométricos. Por quê? Porque o volume nada mais é do que o espaço que aquele sólido ocupa, tá? Uma figura plana, ela não ocupa nenhum espaço porque ela se mistura ao plano, já está dizendo plano. Então, volume só quem possui são os sólidos geométricos, beleza? E o volume, ele é calculado nas unidades de metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, quilômetro cúbico, decâmetro, depende da unidade que você esteja trabalhando, tá? Então o volume sempre vai estar com o expoentezinho 3. Exemplo bem prático de volume, se você for ao supermercado, na prateleira das caixas de leite, se tiver a prateleira completa, ao retirar uma das caixas de leite, você olha para o espaço, você consegue ver ali o lugar que ela estava ocupando. Aquele espaço é o volume da caixa de leite, por isso que só quem possui volume são os sólidos geométricos, beleza? Professor, como é que a gente calcula o volume que é representado pela letra V? Pessoal, o volume sempre é calculado pegando-se a área da base, tá? Do seu sólido geométrico, ou seja, ali a base é a parte de baixo, vezes a altura. Na aula de hoje nós vamos estar trabalhando o volume de prismas e pirâmides. Beleza, pessoal? Então, repetindo, o volume é a área da base multiplicada pela altura. Lembre sempre desse conceito aqui que você vai conseguir resolver qualquer questão envolvendo volume. Volume é a área da base multiplicada pela altura. Por exemplo, vamos ver aqui o volume de alguns prismas. O cubo, professor, prismas, vamos recapitular o que é um prisma. É um sólido geométrico que tem duas bases opostas, ou seja, uma em cima e outra embaixo, que são polígonos semelhantes, ou seja, a base de cima e a base de baixo, a base superior e a base inferior, são compostas pelo mesmo polígono, por polígonos semelhantes. Aí você vai ter o prisma de base triangular. Então, o triângulo da base de baixo é semelhante ao de cima, é congruente, tá? Igual. Prisma de base hexagonal, a base de baixo e a base de cima são hexágonos, então o prisma é isso. O cubo é um prisma, professor? Sim, porque se você olhar as duas bases, sempre vão ser congruentes, iguais. Tá? Então, o cubo, nós sabemos que ele possui todas as faces quadradas, tá? E as arestas, então, terão o mesmo tamanho. O volume do cubo, para você calculá-lo, você vai pegar a aresta, multiplicar pela aresta, vezes aresta. Ou seja, A vezes A vezes A. Aresta vezes aresta vezes aresta. Ou simplesmente a aresta elevada ao cubo, que vai ser A vezes A vezes A. Por exemplo, se você tiver um cubo onde a aresta meça 2 centímetros, 2, 2 e 2, o volume você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Professor, mas eu tenho um cubo de aresta 10. Então você vai fazer 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Tá? Então, o volume do cubo, aresta vezes aresta vezes aresta. Professor, e se eu tiver um bloco retangular, um paralelepípedo? O paralelepípedo ele vai ter a dimensão do comprimento, a dimensão da largura e a dimensão da altura. Para você calcular o volume do paralelepípedo, do bloco retangular, basta você multiplicar os valores das três dimensões, ou seja, o comprimento multiplicado pela largura, multiplicado pela altura. A gente vai ver agora na prática
alguns exemplos de como calcular o volume de prisma. Eu vou dar um exemplo de como calcular o volume de um prisma de base triangular, de um paralelepípedo e de um cubo. Bem simples, beleza? Olá galera, alguns exemplos aqui de como calcular o volume. Por exemplo, um cubo. Dei aqui um exemplo, um cubo de areia medindo 8 centímetros. Olha lá, 8 centímetros, 8 centímetros e 8 centímetros. Como eu falei para vocês, o volume do cubo você vai fazer aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, 8 vezes 8 vezes 8. Quando você fizer essa multiplicação, olha lá, 8 vezes 8 dá 64. E 64 vezes 8 vai dar exatamente 512. Como você está trabalhando com centímetro, vai ser 512 centímetros cúbicos, tá? Aqui o volume do cubo. É bem simples, tá? O do bloco retangular, a gente viu que o volume do bloco retangular é comprimento vezes largura vezes altura. Então você vai fazer 10 vezes 7 vezes 5. Quando você multiplicar, ó, 10 vezes 7 dá 70. 70 vezes 5 dá 350. Se está em centímetro, centímetro cúbico, tá? O cubo e o bloco retangular são bem simples. Mas, professor, e se eu tiver o volume de um prisma de base triangular, que nem você botou aqui? Sempre que vocês pegarem um prisma de base triangular, de base pentagonal, de base hexagonal, vocês vão precisar lembrar daquela ideiazinha de volume que eu dei lá no começo do vídeo. O volume é a área da base, vou botar assim, ó, AB, área da base, vezes a altura. Lembra que eu botei lá no começo do vídeo? Anote no caderno lá, beleza? Triângulo. Pessoal, a base é um triângulo de base 3 e altura 4. Um triângulo retângulo, ó. Base 3 e altura 4. Vamos considerar aqui a base 3, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu sei que o volume é a área da base vezes a altura, e a base é um triângulo, eu preciso lembrar que um triângulo, a área é base vezes a altura dividido por 2. Então, o que é que eu vou fazer para encontrar esse volume? Primeiro, eu preciso calcular a área dessa base. Se a base é um triângulo, eu vou fazer, ó, base vezes a altura, 3 vezes 4, dividido por 2. Então, a área da base, 3 vezes 4 dividido por 2, vezes a altura do prisma. A altura, ó, é 12. Vixe, professor, ainda não entendi. Professor, eu prefiro fazer separado. Eu prefiro fazer primeiro a área da base, separado, e depois eu multiplico pela altura. Pode? Pode, sem problema nenhum. Mas se você quiser fazer junto, também não tem problema nenhum. Então, olha lá o que você vai fazer. A área da base, ó. 3 vezes 4, 12, dividido para 2 dá 6. Então, você vai fazer 6 vezes 12. Então, vai dar 72 centímetros cúbicos. Fiquem atentos que em algumas questões, o enunciado já diz quanto é a área da base. Se disser quanto é a área da base, é só você fazer aquele valor da área vezes a altura do prisma. Fiquem de olho. Mas, professor, não deu a área, então você vai ter que calcular. Professor, mas e se for um pentágono, um hexágono? Na maioria das vezes, esses polígonos na base, ele já diz quanto é a área. Beleza?